A gente depara com algumas situações que nos emociona, né? Essa semana eu tive com o irmão Luiz. Quem é que lembra do irmão Luiz? Que ele carregava um menininho num carrinho de mão, onde ele vendia, onde ele carregava o menino, ele também vendia detergentes. O menino dele tem dificuldade de mobilidade, ele tem algumas dificuldades terríveis, né? Que é o Felipe. Só que aí o irmão Luiz, ele está hoje com 64 anos, com muita dificuldade de se mobilizar, depressão profunda, assim, com muita dificuldade. E quem trouxe o pai dele para conversar comigo foi o Felipe, né, com 25 anos. Aí eu fiquei olhando aquilo e falei, o irmão Luiz podia ser o que for. Ele tinha um jeitão, mas sempre ele estava com aquele filho de diferença, com dificuldade, mobilidade ruim, mas ele carregava o menino para baixo e para cima, para baixo e para cima. Hoje o menino tem eu diria, aquela vontade de estar sempre ajudando o pai. E se alguém olhasse para aquele menino e falasse, isso não vai dar nada, não serve para nada. Cada pessoa tem, sim, o seu valor no seu tempo necessário. Aqui na igreja, quem conheceu muito eles sabia que o Luiz era ali. O Filipinho era terrível, né? Um braço arrastando, uma perna arrastando, mas ele fazia de tudo, jogava tudo no chão, quebrava um monte de coisas. Inclusive, a quem mais discipulou a família deles, Nova Contagem, foi Imaculada e a Conceição, né? Elas foram discipuladoras da família inteira. E o Luiz, ele disse, cadê a Imaculada? A Conceição, fiquei sabendo que faleceu. São memórias que ficam. E hoje, realmente, quando estiver orando, lembra dele, tá? Do irmão Luiz. Talvez você não conheça, mas lembra, porque ele está muito mal mesmo. Muito. As filhas cresceram, cada um trabalha, vai seguindo. Então, hoje só fica na casa ele, a Cássia, que é a esposa, e o Filipinho, que tem 25 anos, que também tem essa necessidade de cuidados. E ele que tem necessidade de cuidados é quem cuida do pai, que fica preocupado com o pai. E ele tinha entrado no meu... E ele conversa comigo pelo meio, né, das redes sociais, e eu não sabia que era ele. E ele tem dificuldade de falar. E a mãe dele fica, não, o tempo inteiro ele fica. E ele sabe, e ele conhece todos da igreja, que ele conheceu na infância. É tanto que Emanuel saiu para pegar o cara, ouviu o Emanuel passando, tá? Porque há uma mentalidade, uma gratidão, há um vínculo de cada pessoa que passa pelas nossas vidas, passa pela sua vida. Eu quero até a pergunta, que marca você deixa na vida das pessoas? Elas vão lembrar de você. Elas vão conviver com você sem estar perto de você. Esse conviver de não estar perto, inclusive, aqui tem um cabo aqui que pega no celular, né? Cadê ele? Tem um cabinho aqui que vem no celular, porque eu ia colocar até uma canção que eu mostrei para a Beth aqui hoje, que eu ouço essa canção e fico muito feliz. Tá? Tem um cabinho que vai daqui até no celular, que dá para a gente pôr, vai ver se acha. Se achar, eu ponho para vocês. Tá? É uma reflexão que a gente tem que fazer na vida. E nessa reflexão, nós como cristãos, nós não temos uma responsabilidade, nós temos uma facilidade de espalhar por onde a gente passar com essa convivência fácil, essa convivência de conflitos amenizados, porque conflito todo mundo vai ter, porque a gente não relaciona colocando a pessoa na relação do outro. Até falando isso aqui hoje muito da escola dominical, né? Então a gente está estudando, inclusive, 1 João, 2 João, 3 João, todas as cartas de João, dentro desse princípio de que a carta, quando você estuda, não é um livro que você está lendo. É uma informação que está te dando. E essa informação, o tempo inteiro, ela é dada a nós de como devemos nos comportar.
Eu estava vendo meu pai sendo homenageado essa semana. Ele não provocou homenagem, mas ele viveu e teve direito de ser homenageado. Mas é porque olhavam para ele, vendo as convivências dele. E isso foi chamando a atenção. E uma das coisas que mais me falaram, inclusive sexta-feira, foi exatamente isso. O seu pai foi por unanimidade, por relacionar com qualquer tipo de pessoa, sem olhar o status, a cor e o credo. O que ele quer falar, ele fala. E a pessoa que o homenageou foi chamada a atenção por ele há uns anos atrás. E ele disse: desde o dia que o seu pai esteve aqui na minha sala, eu fiquei pulsando aquilo na minha cabeça. E aí, nós, em todo tempo, tem alguém querendo homenagear a gente. Você sabia disso? Tem alguém querendo te homenagear e tem alguém querendo te prender. Será que esse número é mais de alguém que quer te prender ou que vai te homenagear? Por isso que a nossa vida começa num tempo e vai passando por um outro tempo, e chega lá num tempo que você vai precisar de saber o quê? Quem que homenageia você depois que você atingir, depois dos 60 anos? Quem vai te amparar? Quem vai caminhar com você? Quem vai estar preocupado em cuidar de você? Mas essas coisas, elas são, inclusive, de caráter, de observação e vivência. E Jesus veio nos ensinar exatamente isso. Por isso que nessa noite, o tema da mensagem, eu até coloquei no grupo da igreja aí, tá? E quem tem online já viu, né? Que nós vamos falar de algo que é interessante, do mesmo Evangelho de João, labirinto do ódio. Labirinto, você sabe muito bem que é um ambiente onde você entra e fica procurando a porta de saída e o tempo inteiro você esbarra em muros. Então você imagina alguém em um labirinto onde você tem toda uma conversação somente com o ódio. E você sabe onde é que esse ódio estava? Ele passou a habitar dentro do coração de toda a humanidade. É por isso que fica muita gente batendo cabeça de um lado para o outro. Porque estão todos querendo sair, mas usando a mesma ferramenta: ódio. E o ódio provoca algo terrível em nós. Porque o ódio, ele nos leva a adoecer, o ódio nos leva a afastar, o ódio nos leva a viver no isolamento. O ódio nos faz sair do meio de convivência e depois não saber por que está sempre sozinho. Achou aí, né, Vale? Esse menino, esse Vladimir. O Vladimir está me dando problema sério. Tá, porque nós estamos fazendo um programa numa rádio e tem hora que me dá vontade de pegar o Vale e pôr ele no lugar do cara que está fazendo o trem para nós. Nossa, se o cara escutar agora, ele vai ficar bravo com a gente. Aí você pede desculpa quarta-feira, viu, Matheus? Não, é porque todo dia o rapaz, me desculpa que eu falhei, eu fico olhando pro Vlad do outro lado, não vou pôr o Vlad aí, tá? Mas ele vai com nós, o Vlad é nosso assistente. Tá? Abra sua Bíblia em João capítulo 13, verso 34, tá? E aí todos leiam bem alto com a sua voz. João 13, 34. Eu tive um problema na hora que eu fui lançar essa mensagem, que eu acabei de pôr ela aberta para assim, mas é a hora que você pôs aqui? 13, 34, né? Eu não tinha posto João. São coisas de Beto. Isso é para provocar revelação. Né? João 13, 34. Diz o quê? Vamos lá, todo mundo bem alto na sua Bíblia aí. 1, 2, 3 e... Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vós ameis uns aos outros. Para por aí, tá?
Então, o que nós estamos vendo que Jesus está nos orientando? O que João está orientando? E por que João está falando disso? Você não pode ler a Bíblia, é um erro grave, se você ler a Bíblia e aquilo que você vê, você querer interpretar pelos seus olhos. Não funciona assim. Quando você estiver lendo a Bíblia, você tem que praticar a observação do que o autor está falando com você, não com o outro. Porque naquele momento quem está lendo é você. Aqui ele estava escrevendo para um grupo, tá? E essa mesma palavra vai estar lá em 1 João, na carta pastoral, onde é que nós estamos estudando, vai estar a mesma coisa. E João, lá nas cartas pastorais, ele só está replicando o que Cristo tinha falado com os discípulos. Então, Jesus, ele orienta os discípulos para que os discípulos orientassem a igreja. E a igreja, que sou eu e você, orientasse outros que chegam na igreja. E ele está dando aqui um mandamento. Agora, se ele está dizendo esse mandamento, é um mandamento que faz o quê? É a arma de quebrar todo o labirinto. A primeira coisa, nós temos que entender que tem 3 comunicações importantíssimas aqui para nós. Não é para o Joaquim, não é para o Tião, não é para as pessoas que você conhece, é para você. Se caso você estiver discipulando esta pessoa, esta palavra seria para ela também. Mas se você não está discipulando, esta palavra é para você. Porque, para eu discipular o outro, eu preciso compreender o que entendi. Pode ser que eu ainda não estou 100%, mas explicar para o outro o que nós precisamos compreender. Percebe que a gente sai do eu para o outro e depois se torna nós? Aquela compreensão que eu tenho agora, nesse momento eu estou passando para vocês. Mas eu me incluo nela também, porque Cristo está me instruindo sobre ela. E vai ter momento que pode ser que eu tenha um percentual bom numa área e um percentual ruim na outra, mas estamos juntos caminhando para compreender. Tá? E isso é cristianismo. Por isso nós falamos aqui hoje de manhã na escola dominical. Só existe uma igreja cristã na terra. Não tem 2, não tem 3, não tem 10. Só existe uma. Só uma. Tá? E Paulo teve até a decência de falar disso lá no livro de Efésios. Tá? Que é uma única igreja, um único batismo, um único Espírito, uma única fé. É só essa que pertence ao reino. O que sai disso não é Deus. É anticristão, é anticristo. Anticristo não é uma pessoa num trono. Anticristo é alguém dizendo o que Cristo disse que Cristo não disse. Ou usando o nome de Cristo para outras finalidades. Então, a igreja só existe uma. Talvez você fale, mas eu sei de um montão. Não, você sabe de um monte de nomenclatura. Tá? Agora, eu faço a pergunta aqui para o monte que está aqui. Só tem uma igreja? Tá? E essa comunidade que está aqui, esses que estão me ouvindo. Quantas igrejas está reunida aqui? Uma única igreja. E é onde Cristo nos faz igreja, também individualmente nas ruas, quando nós estamos por Ele. Mas juntos nós somos uma, não somos muitos. Aí até a dificuldade das pessoas compreender os 5 ministérios colocados na igreja, né? O profeta, o pastor, o mestre, irmão. Quem trabalha com essas gôndolas é anticristianismo. Ali é uma função do Espírito em várias pessoas, onde todos são do mesmo nível, não função de hierarquia, tá? É o mesmo Espírito. Até expliquei hoje de manhã como é que funciona esse negócio na prática, né? E isso eu não preciso saber qual que é meu dom de mestre. Não, irmão, você tem que saber o seguinte, o Cristo te enviou, qual que é a sua habilidade. Aí vai ter uma hora que você é um pouco mais grosso, tenso, uma hora você é mais. Então, aí está revelando exatamente o que ele colocou. Essa palavra em forma figurada, para que nós entendamos onde é que nós estávamos. E todos serão respeitados
da maneira que é. Por isso que ele vai estar colocando para os discípulos, olha, tanto é que é o seguinte, qual a hierarquia dos discípulos? Qual deles era mestre? Qual deles era apóstolo? Qual deles era pastor? Qual deles era profeta? Qual deles era evangelista? Todos eles eram apóstolos, todos eles foram mestres, todos eles foram profetas, todos eles foram evangelistas, todos. E não teve nenhum com hierarquia. Então, deu para entender? Porque quem estava governando tudo era o Cristo dentro de cada um deles. Tá? Criamos um monte de coisas. Criamos um monte de fatias para vender livro, vender história, vender alguma coisa e menos promover o reino. Porque o reino só é promovido quando o Senhor do reino dentro de mim dialoga e conversa e consegue com o outro expandir a luz. Isso é reino. Tá? Por isso que dentro do que ele está dizendo, amai-vos uns aos outros, a primeira coisa é dessa verdade, que amor não é sentimento, amor é decisão. É o que ele está dizendo para os discípulos, vocês amam porque sentem, e eu amo vocês porque eu decidi amar vocês. É diferente. Amor é decisão. Jesus não falou sintam amor, falou amém, porque sentimento vai e volta, decisão permanece. E aí eu te faço uma pergunta, onde é que estavam aquelas pessoas que chegou a frequentar o mesmo lugar que você e que andavam de mãos dadas, aqueles da escola, aqueles do trabalho, aqueles das festas, aqueles até mesmo da igreja que frequentou, aqueles que você acreditou que seria para sempre essa convivência, que nós estaríamos juntos para sempre. Porque isso é necessário, faz parte da vida, faz parte de todos nós, faz parte de onde nós estamos, faz parte de quem nós somos. Porque as mesmas pessoas que vão estar com você hoje, festejando, comendo uma pizza, valorize aquele momento da pizza. Valorize aquele momento que estão juntos, valorize aquele momento daquela amizade. Tiram fotos, guardem essa lembrança. Mas às vezes a gente senta para comer uma pizza, mas não come a pizza. Externa o ódio, externa a raiva, externa o medo. E ao invés de comer uma pizza, brigam, discutem, e aí cada um vai para casa, mas a memória que tem ainda é de raiva e ódio. E por isso que os nossos famílias, irmãos, quantos irmãos que um dia sentou, cada um de vocês aqui que tem irmãos, tem mães, todo mundo tem. Sentava para tomar o mesmo café, pai, mãe, menininho, ou se não tinha pai, estava aquela turma inteira. Ou às vezes aquela turma inteira brincava no mesmo terreiro, ou brincava no mesmo quintal. E hoje, um está no norte, outro no sul, outro no outro ambiente. Agora, o que é que cada um tem dentro do coração? E o que é que você carrega deles? Porque se você ainda carregar saudade daquele tempo como aquele tempo foi bom, significa que você não está vivendo agora. Olha que época aquela época era boa. Você está nesse momento com um sofrimento terrível, porque você não está aproveitando esse momento de agora, com outras pessoas, com outra gente, com outras convivências. Vocês estão entendendo? Você está num ritual do passado, querendo viver o presente. Não vai. Isso adoece, isso é mal. Porque Deus é o tempo e é o Senhor do tempo, e em todo o tempo Ele está construindo em nós memórias que ficam. Saudades momentâneas, sim, mas que bom que eu tenho você agora. Não é que você trocou, você avançou, você construiu, você somou, teve mais.
E é isso que é importante na nossa vida, nas nossas relações, saber em quais os momentos nós relacionamos. Sendo filhos de Deus, sendo amigos ou sendo odiosos. Porque às vezes a gente é muito mais odioso do que pensa. É quando a gente chega na casa de alguém e fala mal do arroz dele. É quando a gente encontra com outro alguém como nós e fala: eu não gosto de ir na casa de fulano porque o feijão dele é muito mal feito. Aprenda a comer o feijão seu. E quando for na casa da sua mãe, coma o feijão da sua mãe. Mas quando você estiver na casa do Joaquim, come o feijão do Joaquim. Mas não faça comparativo. Se você fizer comparativo, você está sobre o ódio. Ah, bom mesmo era aquele. Se você vai para um trabalho, saiu daquele trabalho, deixa marcas, traga na fotografia, mas entrou no trabalho novo, valorize o trabalho novo. É aqui que eu estou. O bebedouro desse trabalho é aqui, porque senão você vai beber água, é água que te faz mal. Você fala, mas o bebedouro da outra empresa era melhor do que esse. Aí já, a sede já não vai mais saciar. Aí você vai no banheiro, o banheiro de lá era melhor, aí você já não vai conseguir mais nem cagar. Esteja. Constrói memórias. Vocês estão entendendo? E Jesus Cristo, Deus, vocês podem ver que Deus o tempo inteiro ele é nômade. O Espírito Santo, ele é de movimento, ele não fica parado no mesmo lugar. Ele nos coloca para quê? Para nos movimentar. Porque se ele renova cada coisa a cada manhã, eu preciso ter, inclusive, um problema novo. Eu preciso ter um problema novo. E problema novo é convivência nova. Problema novo é estrada nova. Problema novo é informação nova. Problema novo é o que vem. Por exemplo, nós que já tem aí acima de 40, estamos vivendo em várias transições. E temos muita dificuldade de lidar com um grupo que nasceu de 25 anos para menos. Chamado Grupo X. É o grupo que comunica, e aí ele vai comunicar comigo, ele vai falar de nada, mas ele escreve Dina. E não tem nada errado nisso, é eu que tenho que aprender o dialeto dele. A primeira vez que um mandou para mim, eu falei, mas Dina é quem? Ele falou, de nada. Eu falei, olha, imbecil sou eu, que estou precisando de conhecer esse dialeto. Então eu preciso estar, mesmo na idade que tem, me posicionar nos novos relacionamentos, nos novos momentos, e aprender que amar o outro não é corrigir o outro para colocar dentro da minha gôndola. Não é colocar ele dentro do meu quadrado. Eu admiti que ele é redondo, mas nós dois podemos caminhar juntos. Então o sistema dele é em círculo, o meu é quadrado, mas nós podemos caminhar juntos porque Cristo nos une. Eu não preciso mudá-lo e ele não precisa me mudar para nada. E Cristo não fez isso com nenhum dos discípulos. Ele só disse, eu vou dar um mandamento para vocês. Amai-vos uns aos outros. Ele não está colocando uma doutrina nova. Agora, e aí ele eleva o padrão de amor. Porque Jesus traz um outro elemento que é terrível para nós. Que aí o padrão aumenta quando ele fala também isso, né? Que no mesmo texto ele fala, como eu vos amei. Aí você tem noção, aí eu preciso fazer uma pesquisa, como foi que Cristo nos amou? Porque se temos que amar como Cristo nos amou, João 13, no verso 5, ele lava os pés de quem vai traí-lo. E ele sabia quem ia traí-lo. Isso é amor. Ele não diz, Judas Iscariotes, já sei que você vai me trair tal dia assim, assim, porque eu tenho os seus dados, eu tenho informações privilegiadas. Eu não lavo os pés. Não foi isso que ele disse. E se ele demonstrou atitude, porque o amor está nele. O amor não é do que o outro, não é a resposta do outro para ele. Amar, você não depende do outro. Amar, você depende de quem está dentro de você para que você doe desse amor. É diferente. Por isso que Paulo ele vai falar que o amor não busca seus próprios interesses. Porque amor que busca interesse não é decisão, é um sentimento de suprimento.
Eu te amo até enquanto você é útil para mim. E às vezes a gente faz muito isso com Deus. Nós amamos a Deus enquanto Ele é útil para nós. Nós amamos a Deus enquanto Ele está fazendo milagre a favor de nós. Nós amamos a Deus enquanto eu tenho até mesmo a esperança de que um dia Ele vai fazer milagre para mim. Você sabia que isso é um tipo de amor? É um sentimento drúxulo, mas é. Eu ainda persisto no sofrimento, mas tenho uma expectativa que Deus vai fazer um milagre. Uai, peraí. Eu não decido amar a Deus pelo que Ele é. Aí eu estou meio... Aí eu preciso do Espírito Santo. Se não tiver, até o texto lido aqui seria de Hebreus, uma grande bobagem na minha vida. Porque fé não é pelo aquilo que vejo. Fé não é por aquilo que Deus faz. Fé é aquilo que eu creio, pronto. Eu creio que Deus é amor e está suficiente. Ah, mas Ele te ama tanto, mas... não cuidou da sua mãe que teve um problema e morreu, e você pediu tanto. Ah, mas você ama ele e você está pedindo para ele sarar a sua pressão e ele não cura a sua pressão. Percebe como é que é a percepção? Não. Eu amo porque ele me deu do amor dele por mim. E eu reconheço isso também na minha vida. Se a minha pressão está alta, isso é problema meu. Com pressão alta ou sem alta, é do mesmo jeito. Se meu joelho está... É com ele do mesmo jeito. Porque a minha alma está em paz. A minha alma está tranquila. A minha alma está nesse momento. E as minhas dores são momentâneas. Dor é momentânea. E tem um dia que todas elas vão acabar. Tá? E acaba. Morre para você ver. Pergunta quem morreu se sente alguma dor. Sente não, irmão. E eu preciso entender que vou chegar. Eu não fui criado para colocar aqui na terra, para viver na terra para sempre. Mas Deus me deu a condição de acreditar que para sempre eu estarei com Ele. Então, esse padrão de amor também nos leva o quê? Quando Jesus, em Lucas capítulo 23, verso 34, ele está na cruz, sendo crucificado pelos homens, ele faz o quê? Ele nos perdoa. Toda a humanidade crucificando ele, Pai, perdoa que eles não sabem o que faz. Isso é sentir ou decisão? E aí ele fala para os discípulos, vocês amam como eu amei. Tá? E os discípulos nem tinham visto isso aqui ainda, né? Por isso que João vai escrever em 1 João lá na frente, isso com muita força, porque até então era só informação. Ele não tinha morrido ainda. Ele não tinha visto Jesus fazer isso. Mas Jesus falou que queria. Mas aí depois, quando chega lá, ele vê Jesus fazendo. E aí depois em João 15, 13, ele deu a vida dele por todos nós. Ele pega o que ele tem de precioso e fala, eu vou dar de mim para que vocês tenham vida. Isso é amor. E nós às vezes temos dificuldade de dar o nosso tempo em prol de alguém, porque acreditamos numa mentira que ela tem duas rotas. Uma é, não tenho tempo para nada. Se você não tem tempo para nada, morre. A gente tem que ter tempo pelo menos para reclamar. Eu não tenho tempo para nada. Ou estou tão ocupado que estou só correndo atrás. Estou numa correria. Eu não entendo. Se eu não tenho tempo para nada, mas estou na correria, que confusão mental é essa? Você está confuso. E se tem alguém confuso, ele está pelo ódio. Porque o ódio mata. Ele não está no tempo presente, ele não recebeu o presente, ele não reconhece o dia que ele está. Vão ter momentânea dificuldade? Claro, são necessárias para nós. Inclusive tem um pesquisador alemão que quando esteve no Holocausto, ele diz o seguinte, ele também foi do Holocausto, que as pessoas que mais sobreviveram
é aquelas que tinham um objetivo claro na vida delas. Uns tinham o objetivo até de ir embora, sair do holocausto, arrumar uma estratégia e voltar e jogar uma bomba na Alemanha. Mas era um objetivo. Ele estava potencializado. Eu sei o que eu quero. Eu quero nem que seja destruir tudo isso aqui. E quem não tinha nada, confuso, nécio, sem nada, não estava, eram os primeiros a morrer, porque não tinha objetivo. E nós, às vezes, Cristo nos dá um objetivo, Ele dá um objetivo para os discípulos nos momentos mais difíceis que seriam da vida deles. E qual que é o objetivo claro que Ele dá para os discípulos aqui, quando eles fossem perseguidos? Amar o inimigo. Ame o seu inimigo. Perdoe seu inimigo. Então, na hora que você estiver com muito problema, não vai ficar, Jesus me tira desse inimigo. Não, aqui já está a cura. Perdoe, doe. E você está livre, porque o livre é você, preso é ele que está te perseguindo. E aí você vai saber até quantos metros você vai andar com ele. Então, não é amor, esse amor que Jesus está dando para os discípulos aqui, não é no nosso tempo, esse amor de Instagram. Jesus mostrou que o amor, ele sangra, serve e fica. Não é coraçãozinho no Instagram. Não é mãozinha. Eu tenho muitos amigos. Eu tenho muita convivência. Eu tenho uma rede de amores. E aí manda para o outro, né? Não foi isso que ele disse. Por isso que também aqui Jesus está dando para eles, nisto todos, no versículo 35, do 13 e 34, ele fala que devemos amar. Para quê? Para que o discípulo tivesse identidade. Qual que é a identidade? Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Identidade. Cristão tem que ser identificado pela maneira que ele lida com conflitos que ele não concorda. Cristão é identificado com aquele conflito que você não aceita, mas você coloca no crivo de Cristo e compreende. Não julga, não ataca, não prende, ouve. E às vezes se cala para não falar bobagem. Porque a gente às vezes na hora a gente tem que nos calar para não soltar o que pensamos. Por isso que a situação, amar na vida real, né? É porque amar na prática, nós podemos dizer que é o seguinte, é a logística de uns aos outros. Alguém te feriu? Perdoa antes do pedido de desculpa chegar. Libera o caminho do rancor. Ou tira esse caminhão baú de raiva. Rápido, tá? Viu necessidade? Age, vai. Tiago 2,16. Em paz aquece-te sem dar cobertor, não é amor. Não adianta você falar o seguinte, eu vou aquecer você, mas tem hora que eu preciso sair da minha zona de conforto. Não adianta você sair nas ruas e orando por todas as pessoas que estão nas ruas, se você não levar um cobertor para alguém. Nem vai, meu irmão. Olha, tem muita gente passando frio. Eu vou orar pelas pessoas passando frio. Ele não está precisando desse sentimento não, tá? Se você tem só um cobertor, vá com um único cobertor e fala, olha meu amigo, eu vou te dar esse cobertor aqui. Se você não tem, não fica constrangido não. Agora, busca o relacionamento que você tem, alguém que tenha 3 e pode ceder um para você, para que você dê para o outro.
Às vezes nós somos fracos e frágeis porque nós olhamos para o nosso umbigo, valorizamos o que não temos, não construímos amizades e não temos nenhum capetense que é nosso amigo que vai doar 5 cobertor por alguém que você viu. Porque às vezes o crente é hipócrita. Ele não convive com o outro que é diferente dele. Porque é de religião tal, é de pensamento tal, é de classe tal. Queridos, Cristo não disse com quem você deveria amar. Ele disse que você deveria amar uns aos outros. Conviva com quem é diferente de você. E pode ser que está quebrando barreiras dentro do seu coração, arrebentando labirintos que você está preso neles. A arte de conviver não é ter, mas é conhecer alguém que com você pode influenciar. Estou dando um exemplo aqui dentro desse sentido. Se eu não convivo com outras pessoas, só convivo com alguém com quem eu tenho poderes, pode ser que meu poder é chulo. Porque tem gente que só convive com o meizinho dele. É aqui, que grupinho. Porque quando você vê alguém que só está naquele grupinho, é porque só consegue conviver com quem é do mesmo quadrado dele. Pessoalmente, eu tenho muita preocupação de conviver com quem vive só com o quadrado dele. O que eu convivo com o quadrado dele? Ele está procurando alguém que, junto com ele, fala mal dos retângulos dos outros, dos redondos do outro, da forma de rosquinha do outro. Você não vai achar ninguém que é igual a você. Não existe na terra ninguém, nenhum ser humano, 8 bilhões, 16 milhões de seres humanos, e daqui a 30 anos seremos 10 bilhões, e não seremos iguais em pensamentos nem em célula. E nunca foi. E aí eu estou buscando alguém que seja igual. E quando eu estou buscando alguém que seja igual, eu estou buscando a afirmação daquilo que eu penso. E se eu estou buscando a afirmação daquilo que eu penso, o outro também está buscando. Daqui a pouco vai ser vocês dois, um com a faca apontando para o outro. Que não aprendemos a relacionar. E no cristianismo não é eu mudar o outro. No cristianismo é eu compreender o outro a partir de Cristo. Porque Cristo está entre nós. Ele é o juiz de todos nós. Não sou eu o sentenciador, não sou eu o juiz, não sou eu o advogado. Apenas me posiciono como alguém que precisa desta arte dentro de mim para me conviver com quem pensa diferente de mim. Aí os nossos ouvidos estão prontos para praticar aquilo que Ele nos orientou. Sejam sábios em ouvir. Como a sabedoria é Deus. Sabedoria é Deus. Sabedoria você não consegue em nenhuma universidade. Não consegue. Você consegue informação que te dá direito de discutir e ter razão. Sabia? Quando você é teimoso e tem bastante conhecimento, você tem argumento para ter razão. E se é alguém que discute, teimoso gosta muito disso. Ele vai argumentar o máximo possível, mas ele vai sempre ter razão. E você vai ver que sábio é aquele que não entra numa discussão, porque sábio é aquele que dialoga. E só pode dialogar quem está disposto para mudar de ideia. Por isso que o Espírito Santo ele não vem impor na vida de ninguém. O Espírito Santo ele vem e está dentro da boca do homem, fora do homem, conversando com o homem, esperando, dialogando com o homem, para que este mesmo homem possa dizer: eu creio em Jesus Cristo. Romanos capítulo 10. E nós às vezes queremos impor minhas razões. Não é minhas razões. Deveríamos colocar, são minhas momentâneas compreensões. Porque nós temos o dever,
pessoal de aprender que eu penso isto hoje, pode ser que amanhã penso diferente. Senão eu vou ficar com a síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim. Porque era assim. Há 100 anos atrás era assim. Você nem sabe, você nem estava lá. Eu gosto disso, gosto daquilo, eu gosto de alguém. Irmão, gosto não nos leva a sair do labirinto. Para sair do labirinto é preciso um grito. E esse grito é preciso ser respondido. E só tem um ouvido que ouve o nosso grito, é capaz de nos tirar de lá. É Jesus Cristo. O povo de Israel estava vivendo um labirinto terrível. Financeiro, social, religioso, político, de tudo enquanto é jeito. Porque eles estavam vivendo na escravidão, então eles não tinham direito a nada. E o que faz eles saírem de lá? Uma promessa que Deus já tinha feito. Antes do povo de Israel entrar no Egito, Deus já havia falado com Abraão que o povo dele seria escravo no Egito. Olha, antes de Isaac, Deus já falou, olha, quando vier uma nação sua, eles vão ficar escravos e depois eu vou tirá-los de lá. Então Deus, ele nunca é pego de surpresa. Só que esse povo foi ficando, aí de repente eles começam a fazer o quê? Gritar. Clamar em altos pulmões. Livro de Êxodo. E aí Deus, olha, vou preparar. E Deus, olha, pode ficar tranquilo que o libertador já está aí, eu já estou providenciando isso. Mas na verdade, quando eles gritam, eles já gritam motivados pelo poder do próprio Deus, que já estava vencendo o período de 400 anos. Agora, quando eles gritam, começa a desenvolver uma crença de que nós temos que sair deste lugar. E quando você grita a Deus, é o próprio Deus convencendo você que você está num ambiente que não deveria estar. Quando você grita, é Deus te convencendo a quem gritar. Só que depois você precisa dar crédito à voz que vai te ouvir, que é o próprio Deus. Quando você diz, Jesus, tenha misericórdia de mim, aquele cego, ele disse, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. O próprio Deus o convenceu. Quando você diz, Jesus Cristo, entra no meu coração, que eu preciso de ti, foi Deus que levou você a ter essa ação. Não foi mérito de nenhum humano, e nem foi mérito do seu sofrimento. Era o teu tempo. E Deus marcando o seu momento. E aquela marca, é uma marca que é onde você vai reconhecer a transição. Até aqui eu cheguei nessa circunstância. Daqui para cá, as circunstâncias continuaram iguais. Mas aprendi a lidar com elas porque eu tenho alguém comigo que no meio das circunstâncias traz para mim direção, paz no coração e sabedoria. Porque às vezes nós queremos buscar em Deus que Ele mude as circunstâncias. E não, Ele não vai. O povo de Israel que tinha gritado tanto para poder sair, quando ele chegou no deserto, o sol continuou lá do mesmo jeito, né? A noite continuou fazendo frio do mesmo jeito. Deus mudou o deserto. Aí quando o povo de Israel vai vir, e aí aquilo floresceu, virou um oásis. Foi isso que aconteceu? Meu irmão, a areia estava quente do mesmo jeito. O sol estava quente do mesmo jeito. Aí o que Deus, como Ele assumiu a responsabilidade de caminhar com você, Ele foi e fez o quê? Cobriu o sol. Falou, vou pôr meu guarda-chuva celestial aqui para ajudar vocês. Que por enquanto vocês não aprenderam a fabricar isso. Mas eu tenho uma aqui. À noite, ele falou, olha, o frio era do mesmo jeito. Aí Deus só fez assim, eu vou pôr uma lareira aqui para vocês. Tem uma lareirazinha para vocês aquecer no frio. Ele mudou o deserto? Não. Ele mudou a noite? Não. Ele mudou a circunstância? Não. Ele estava com você nas circunstâncias.
E quando o povo pensa, agora estamos livres, o mar na frente. O mar continuou lá. Mas só que tem... A única coisa que ele fez, quando chegou no momento, ele falou, pode ficar tranquilo, que eu vou fazer uma estradinha aqui, um carreirinho, porque vocês estão comigo, então vocês vão fazer eu vou fazer um carreirinho, porque eu tenho que colocar vocês do lado de lá. Depois que ele passou, o mar fechou de novo. Ele mudou a circunstância? Não. Então pare de pedir a Deus, mude as circunstâncias da minha vida, porque Ele não vai ouvir esta sua ordenança. Agora peça a Deus, Senhor, eu quero aprender a amar uns aos outros, por isso fique comigo. Esteja sempre comigo, que eu não sei. Isso é confissão, isso é libertação, isso não é fila de gente passando a mão na sua cabeça e pondo óleo de várias cores para te libertar. Quando você confessa, demonstra a sua fraqueza, Deus supre com aquilo que é dele. Senhor, não dou conta, preciso do Senhor. Eu não consigo conviver. Eu não consigo conviver com aquele meu primo, não consigo conviver com aquele meu... A gente sempre tem uns próximos que a gente não tem convivência. Porque só para não ter convivência tem que ser próximo também, né? Porque tem gente também que eu vou te contar, é maior que os outros. Tem gente que odeia. Eu tenho visto pessoas que eles moram aqui, odeia um cara que mora lá nos Estados Unidos, mas nunca foi lá. Não. Para mim, morre, eu odeio. Mas como é que você odeia? Você tomou café com ele? Não. Você tomou... Não, então entendi. Ou você tem um trem assim na cabeça que está mais ele? A gente tem uma mania de não gostar das coisas que nunca experimentou. Um teste rápido aqui, ó. Quem aqui já disse, eu não gosto disso, mas nunca pôs na boca? De comida mesmo, de alimentação. Não, isso não. Irmão, como eu posso dizer que não gosto e não sei o sabor? Talvez a sua mãe ou alguém lá atrás, um tio, um parente, ou alguém, uma reportagem, falou que aquilo é ruim, e você falou, é ruim. Irmão, tem coisas na vida que eu preciso experienciar. Eu posso... Opa, peraí, isso mata se eu comer? Não. Então tá bom, me dá esse troço aqui. Agora, pode ser que o Mateus fala, pastor, eu estou querendo ter uma experiência nova, qual que é? Eu estou indo matar um ali, eu falo, Mateus, não, então dali para lá você vai, eu vou não, porque se matar os outros ele vai preso, é crime. Aí tem uma consequência, aí eu não vou mexer com você não. Mas eu posso ir com ele até onde ele vai comprar a arma. Sim. Eu posso ir com ele até onde ele vai comprar a arma. Eu carreguei um cara que estava indo matar os outros. Essa pessoa estava querendo matar alguém e eu carreguei ele no meu carro. E na direção de onde ele ia matar. Nós atrasamos a viagem, o outro chegou antes, ele não matou. Talvez eu fui útil. Eu ia soltar ele ali para ele matar dali para frente, né? Então, já que você quer matar mesmo, eu falo, rapaz, mas que assim, não, mas eu mato. Eu mato mesmo. Então tá. Aí quando nós chegou lá, o sujeito da morte não estava mais presente, já tinha passado por lá, tá? Eu acho que ele não percebeu até hoje que talvez eu fui mais devagar, né? Ou Deus fez a gente andar devagar. E nem questionar isso comigo, ele me questionou até hoje. E tem bem uns anos. Tá? Por isso que às vezes, por isso que Deus, nós temos que entender assim, que labirinto eu estou nele. E aí nós começamos a compreender umas coisas que a gente precisa fazer alguns desafios pessoais, tá, irmão? Porque a gente tem que entender que amor, esse tipo de amor, a gente não produz. João 4,19. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. E se Ele nos amou primeiro, fica tranquilo dentro dessa logística de amor, porque o estoque de Deus está sempre cheio, tá? Imagina Deus como centro de distribuição. O pai da Bárbara estava falando no outro dia de logística, né? Eu aproveitei. Ele é o centro de distribuição. E você é só o entregador. E se o galpão dele está cheio, você não fica sem.
Quanto mais amor de Deus você dá para alguém, mais amor de Deus tem para você. Essa logística, ela é a única que ele não fica sem estoque. E por que você está economizando, amor? Desse pão duro, irmão. Para quantas pessoas você tem dado amor no seu dia a dia? Dê boa convivência. Deixa esse estoque. Procura ver, seja teimoso. Fala, vou fazer esse estoque sozinho, que você vai ver que ele continua. O estoque de amor de Deus, ele já trouxe algo visível para nós entendermos. Isso foi na multiplicação de pães. Ele pegou o estoque de amor do homem, que só tinha 5 e 2 peixes, na mão dos discípulos. Quanto mais tirava, mais tinha. Aquilo é estoque de amor. Aquilo ele estava dando amor em forma de suprimento. Porque ele mesmo tinha dito: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Por isso há um desafio que nós podemos fazer. Quem aqui gosta de desafio? Ele deu um desafio para os discípulos. Amem uns aos outros. Porque agora vocês vão seguir em frente. Olha, desafio. Pega a revelação. Agora eu quero ver. Crente gosta muito de pegar a revelação e tem que pegar mesmo, tá? Pega a revelação. Primeiro, escolhe uma pessoa difícil e faz um ato de serviço escondido por ela hoje. Sabe aquelas coisas que as pessoas escondem que você sabe? E você vai fazer um ato de amor por ela nesse sentido. Tá? Tem uns negócios aqui que é o seguinte, né? Tipo, lava uma louça, paga um café, ore por 5 minutos e por aí vai. Tá? Você já convidou alguém que você não gosta de jeito nenhum e pagou um café para ele? Aquela pessoa que você não você tem até nojo de ouvir a voz dele e falar assim: não, eu quero pagar um café para você. Não, eu faço questão, mas não fala com ele para quê não. E tome esse café junto com aquela pessoa, até para você não conviver muito com ela. Tome um café com ela, aprenda com ela, sabe como ela funciona, porque daí para frente você vai relacionar com ela dentro da funcionalidade dela. Você ora pelas pessoas que você gosta, que você conhece, ou você olha por aquelas pessoas que também um dia te fez você detestá-la? Agora tem um outro desafio que é interessante. Você pode fazer isso, sabe aquelas que você gosta? Pega uma pessoa que você acha que você ama, mas agradece. Manda um áudio para ela e diga para ela: sua vida me ensina sobre o amor de Deus. E que um dia você teve uma ruptura com ela. Eu lembro de a minha irmã, a Carlinda Prates, quando ela ficou muito chateada comigo por causa dos negócios que a gente estava fazendo juntos, né? Ela, naquele momento, tinha separado do marido. E ela me disse: olha, quando a gente vender aquele terreno, você pega a parte do meu marido e guarda para entregar para mim. Falei: não, mas ele também é dono. Você se separou, mas é justo a parte que é sua na presença dele, para os dois terem junto. Porque casamento é assim: quando separa, fica um querendo passar a perna no outro, né? Por isso que aquele amor do sentimento. Enquanto isso é amor, e depois vamos. Aí eu falei: não, a gente vai vender, a gente vai distribuir igual. E daí para frente ela decidiu não falar comigo. Nós ficamos uns 5 anos. E aí um dia eu entrei, eu tive uma compreensão dessas, de que eu tinha dito, se eu era o cristão e o mal, e que ele estava trabalhando em mim, mas foi uma dor terrível. Eu entrei para casa, passei onde estavam as pessoas, cumprimentei ninguém, porque tem hora que você tem que ter um objetivo claro. Eu tinha chegado da igreja nesse dia, eu congregava lá na primeira igreja batista do Petrolândia. Saí do culto e fui embora e não falei com ninguém, e passei com ninguém lá em casa, não cumprimentei, porque eu tinha um objetivo: ir até a minha irmã e dizer que eu a amava.
porque podia que alguma distração me tirava do foco. Porque a gente é assim, a gente fica doido para achar uma muleta para escorar e falar, não tive tempo, era para ter feito, mas não deu tempo. Fulano me conversou comigo. Não, objetivo claro. E quando eu cheguei até minha irmã, eu falei, Tina, se você está chateada comigo, me perdoe pelo mal que eu te fiz. E você tem todo o direito de falar comigo o que você quiser. Mas eu amo você. E aí nós nos abraçamos e, graças a Deus, isso dali para frente foi um marco entre ela e eu. Convivência. Mas nós entendíamos, nós nos amamos. Para que eu vou ficar guardando isso? Porque acontecimentos vão acontecer, mas eles não podem ser os aditivos para ativar dentro de nós o aditivo do ódio. E é por isso que amar uns aos outros é de mim com o outro. Eu não preciso concordar com um monte de coisas, e os outros também não precisam concordar comigo com um monte de coisas, mas também tem uma coisa que nós não precisamos ter dentro de nós: o ódio. Essa palavra não deveria ser nem falada. Eu estou odiando, eu odeio. Irmãos, nós somos cristãos, não usa essa palavra no seu dia a dia, não. Usa não. Usa outras palavras. Olha, quando alguém estiver falando com você, eu odeio, você pode ver que você está no grupo dos que odia. Então, vai dando uma rezinha, sai de fininho, vai para outro cantinho, e depois você planeja como conviver com eles de novo, tá? Mas não fica no meio do grupo do ódio, não. Por isso que destruir labirinto não é uma oração que eu tenho que fazer, mas é uma ação do meu comportamento que eu preciso vencer. E aí Paulo vai nos dizer, para a gente terminar aqui, e ainda que eu distribuísse todos os meus bens, se não tiver amor, nada disso me aproveitaria. Olha o que Paulo está falando, eu vou aproveitar quando eu amo, eu é que ganho. E o que é que você e eu ganhamos quando nós temos amor para dar? Olha a revelação aí. O que é que nós ganhamos se nós temos amor para dar? Mais amor. Amor, né? Aí tem uma música de uma senhora que era amor com amor se paga. Ela já faleceu, era uma música sertaneja. Amor com amor se paga. Eu nunca vi, ela até depois passou a cantar músicas cristãs. Amor se paga com amor. O ódio do outro se paga com o amor que eu tenho. Mas se eu ainda tenho que valorizar a minha raiva e o meu ódio, eu te dou uma dica: senta com o Senhor, conversa com o Senhor, dialoga com o Senhor, para que esse amor dele seja o seu presente de convicção diário nas suas convivências. Não valorize não valorize aquilo que faz mal a você. Valorize aquilo que Deus já deu a você. E isto é quebra de qualquer maldição que você um dia carregava na sua mente. Mude a maneira de pensar para ter atitudes diferentes, porque a sua mente agora, ela pensa com o alvo que está te chamando o tempo inteiro. É Cristo iluminando a sua mente, iluminando os seus passos e dizendo a você: eu estou com você em todos os momentos da sua vida. Vamos colocar de pé e vamos orar. Imagina aquela musiquinha que você ouviu agora, dessa lista. Quantas pessoas você teve um perrengue? Vamos pegar de 10 anos para cá. Quantas pessoas você teve alguma desilusão, uma chateação, ficou triste, alguém magoou alguém, mas até sentavam, comemoravam. Houve um momento que passou até Natal juntos, houve um momento que trocou presentes, houve um momento que comeu pizza juntos. Ou você está com saudade ou está com rancor. Aí tem duas coisas: se está com rancor, lembre que você pode fazer conexões novas. Ou se está com rancor, de novo, eu posso pedir a Deus que tire isso de mim. E se está com saudade, faça conexão nova.
E se tem saudade, manda um áudio para ela dizendo: olha, há muito tempo eu não falo com você. A gente desenvolveu um outro troço aí que é assim: se não me procura, não procuro também não. Ué, irmão. Aí você pergunta: você sumiu? Aí o outro também: você sumiu? Ué, nós sumimos. Que bom, agora não vamos valorizar o que sumiu, não. Que bom que nós estamos aqui, vamos comer um brioche ali e comemorar esse momento, essa nova, e conversar sobre isso, senão a gente vai ficar também só falando de coisa ruim. Amém? Querido Deus e Pai, sei que conviver para nós é algo novo, porque nascemos para conviver à base da ignorância, do domínio, do ter sempre. E o Senhor veio aqui na terra nos mostrando que poderia ser melhor se nós aprendêssemos a conviver com o doar, com o ceder, o não teimar, mas com ouvir. O Senhor veio nos instruir que até mesmo aquele que está tramando mal contra nós, nós o tratamos do mesmo nível daquele que nós amamos. O Senhor nos ensina e nos instrui uma prudência e até mesmo um afastamento dos momentos em que dentro de nós, dali para frente não dá. Mas dali para frente não dá naquela relação. Mas dentro do nosso coração, essa relação tem que estar livre. Livre, porque o Senhor acolhe esse mal que vem nos atacar. É o Senhor que acolhe, é o Senhor que absolve, é o Senhor que sabe exatamente o que fazer com isto. Nós não. Nós, quando estamos pela maldade, nós queremos matar, nós queremos destruir, nós queremos ofender, mas o Senhor absolve, o Senhor acolhe. E somente o Senhor também pode absolver tudo isso, porque o Senhor não tem as mesmas debilidades que nós temos. Nós temos os nossos campos da alma que quer relacionar com os outros só para tirar alguma vantagem. Mas o Senhor é o Senhor que criou a nossa alma. O Senhor é o Senhor que colocou do próprio Senhor dentro de cada um de nós, para que nossa alma se alegrasse, para a nossa alma viver em sabedoria, para que a nossa alma viva em paz, para que a nossa alma seja iluminada, que a nossa alma fique sem culpa, que a nossa alma viva sempre o tempo presente, porque o Senhor é o nosso presente todos os dias. Queremos comemorar contigo e te pedimos nessa noite, Senhor, nos ajude a olhar sempre em primeiro lugar uma ação do Senhor, que nós possamos olhar com os nossos olhos, olhar e ver com os nossos olhos as atitudes proféticas que acontecem em todo momento no entorno de nós. É quando nós estivermos num trânsito ruim, que nós olhemos com um olhar profético. O que o Senhor está comunicando conosco? Se nós olharmos dentro do nosso trabalho, olhar com o nosso olhar profético, o que o Senhor está comunicando conosco? Quando nós estivermos nas nossas relações, olhar com o olhar profético, como nós aprendemos com tudo isso? E tudo aquilo que nós ouvirmos, que também possamos ouvir com o ouvido profético. O que o Senhor está revelando nesta voz, neste som, nesse diálogo? O que eu estou aprendendo contigo? Porque dentro de cada um de nós, creio eu que tem o teu Santo Espírito. Rendemos ao Espírito do Senhor para que a tradução de tudo que acontece nessa terra, que é mal, nós possamos compreender como um bem que o Senhor está fazendo para cada um de nós. Que Romanos 8, 28 seja a marca em nossas vidas de compreensão, aonde nós possamos caminhar nessa terra entendendo tudo
coopera para o bem daqueles que o Senhor ama. Que tudo que acontecer nessa terra aqui seja profético em nossas vidas, que lá na frente nós vamos entender o que o Senhor estava fazendo agora. E que não caímos nesta armadilha de que os resultados mostram a sua ação, mas que nós possamos entender que a benignidade, a bondade, a longanimidade, a temperança revela o Senhor em cada um de nós, nas nossas relações, aonde nós podemos aprender a amar uns aos outros, independente de como cada um é, em nome de Jesus. Amém e amém. Que essa paz que excede todo o entendimento, que já foi dada a cada um de nós, ela exploda dentro de cada um em forma de compreensão e atitude de fé, para que haja uma prática de Jesus Cristo em cada um de nós, em nome de Jesus. Amém?